Gente, hoje nós vamos falar sobre empatia. Empatia. Liderança empática. Você lembra que a gente tem trabalhado aqueles princípios, da inteligência emocional, autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Então, nós estamos na nossa quarta meditação sobre isso. Como eu disse, você pode ir lá no site, você vai ter essas ministrações, esses vídeos estão no site, tá bom? O que seria empatia? Eu estou pegando primeiro a definição do próprio Daniel Goleman, que escreveu a Inteligência Emocional. Ele diz que a habilidade para entender as emoções dos outros, sabe tratar as pessoas de acordo com as suas reações emocionais. E como marca de vida, de trabalho, de profissão, etc., é a capacidade para construir e reter talentos. Olha que interessante. Empatia, sensibilidade transcultural e serviço a clientes. Aí você vai perguntar, qual que é a diferença de simpatia e empatia? Simpatia tem a ver com o que nós sentimos em relação aos outros, ou o que nós transmitimos para os outros. A simpatia tem como objetivo estar com o outro e agradar. Você diz, olha, é muito simpático da sua parte. A simpatia muitas vezes é aquela pena que você sente por uma pessoa, mas você quer agradar a pessoa, então você se faz de simpático. Já a empatia é tentar entender os outros, ou entender o outro, tendo a capacidade de ver e compreender a realidade através dos olhos dos outros. A empatia tem como objetivo conhecer e entender. Empatia é um componente extremamente importante da nossa personalidade. Existem pessoas que são mais empáticas do que outras, obviamente. Mas todos nós temos e podemos ser empáticos. Todos nós. Não existe uma pessoa que você diz, não, essa pessoa não sente nada. Aí ela tem problema. Pode ser esquizofrênica, Pode ser uma pessoa que tenha problemas graves aí de doenças. Mas uma pessoa normal. E alguns anos atrás, uma coisa interessante que aconteceu, assim, sem querer, alguns pesquisadores da Universidade de Parma, na Itália, descobriram que existem neurônios que eles chamam de neurônios espelhos. Neurônios espelhos. Por favor, vocês sabem muito bem que eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas eu utilizo muitas vezes as notícias, os acontecimentos importantes, para nos dar um pouco de subsídio, para a gente compreender um pouquinho mais os nossos relacionamentos, e a gente sempre vai mais fundo naquilo que são princípios de Deus. Então essas células foram descobertas por esses profissionais, por esses cientistas, e eles constataram que a simples observação de ações alheias ativava as mesmas regiões do cérebro dos observadores, normalmente estimuladas durante a ação do próprio indivíduo. Ao que tudo indica, nossa percepção visual inicia uma espécie de simulação ou duplicação interna dos atos de outros. Trocando em miúdos, eles estavam fazendo uma experiência com um macaco. E eles faziam então uma observação dos impulsos cerebrais, enquanto aquele macaco fazia algumas coisas. E aí entrou, sem querer, por isso que foi por acaso, entrou um dos pesquisadores, entrou dentro da sala chupando sorvete. E eles ouviram o barulho que era quando acionava o cérebro do macaco. Eles ouviram aquilo e ficaram interessados e começaram a fazer uma pesquisa. E um outro profissional, em 2001, Giovanni Buttino, também de Parma, resolveu estudar esses neurônios mais a fundo, usando ressonância magnética funcional. Os pesquisadores mediram a atividade cerebral de voluntários enquanto eles assistiam a um vídeo que mostrava sequências de movimentos de boca, mãos e pés. Dependendo da parte do corpo que aparecia na tela,
o córtex motor dos observadores se ativava com maior intensidade na região que correspondia à parte do corpo em questão, ainda que eles se mantivessem absolutamente imóveis. O cérebro parece associar a visão de movimentos alheios ao planejamento de seus próprios movimentos. Trocando em miúdos, a ideia é a seguinte, de que nós temos neurônios espelho, ou seja, que quando nós observamos uma outra pessoa, estes neurônios são ativados nas mesmas condições daquilo que a outra pessoa está experimentando. Então, há uma ativação no cérebro. Fizeram uma pesquisa, por exemplo, com pessoas que tiveram AVCs. E esse experimento mostrou que depois de 40 dias desse experimento, aquelas pessoas tiveram melhora. Qual foi o experimento? O experimento era, essas pessoas deveriam assistir um vídeo com 6 minutos, mostrando alguém falando, alguém comendo, alguém mexendo as mãos, alguém se exercitando. 6 minutos, e eles viam aquilo e depois tentavam de alguma maneira reproduzir aquilo, e em 40 dias tiveram uma melhora muito interessante. E aí você percebe uma coisa, alguém disse uma coisa interessante, disse que a ciência ela vai discordando da fé em muitas áreas, mas que na área da empatia existe aqui uma conexão muito bonita, porque a empatia pode ser analisada, segundo esses estudos. Há um texto na Bíblia, um texto fantástico, um texto extremamente muito conhecido, né? Extremamente conhecido e ao mesmo tempo cantado em versos e prosas e ensinado e pregado, etc., que é o do chamado Bom Samaritano, né? A ideia é a seguinte, diz o texto em Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E aí o texto diz que passou um, passou outro, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas passou um certo samaritano. Isso é uma parábola que Jesus contou, porque algumas pessoas, quando Jesus estava falando sobre amor ao próximo, algumas pessoas perguntaram para Jesus, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta isso. E ele inclui na parábola dele a figura de uma pessoa, que é o samaritano, da região de Samaria, e os samaritanos não eram aceitos pelos judeus. Então Jesus inclui uma pessoa que era socialmente e religiosamente totalmente rejeitada. E diz o texto que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus faz a grande pergunta: quem você acha que foi o próximo daquele homem? Agora a pergunta é a seguinte: se nós temos esses neurônios que, por criação, por natureza, eles respondem quando alguém está sofrendo, eles respondem quando alguém está chorando. Você já percebeu quando alguém abre a boca de sono perto de você, você abre a boca também. Quando alguém está com os olhos marejados, você mareja os seus olhos também. Então é o nosso corpo que reage empaticamente às outras pessoas. A pergunta é: se isso é assim, por que é que muita gente não é empático? Significa que de alguma maneira nós criamos barreiras. Nós criamos barreiras. E essas barreiras ou esses bloqueios aos neurônios espelho são ditas aqui no texto, que eu pulei de propósito, aquele texto, aqueles
aquelas duas outras pessoas que passaram por aquele homem que estava caído, que havia sido ali martirizado, não é, por aqueles ladrões. E diz o texto que casualmente, então antes do samaritano chegar, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Jesus introduz dois personagens interessantes, e que são dois personagens que pegavam no calo dos judeus. Um era um sacerdote. Imagine que Jesus está fazendo um contraste entre um sacerdote e um samaritano. Gente, samaritano, os judeus chamavam de cães, para vocês terem uma ideia. E aí Jesus fala assim: olha lá, um sacerdote passou, viu e não fez nada. Um levita, um homem que era da família dos sacerdotes, passou, viu e não fez nada. Por que isso acontece? E eu diria, em primeiro lugar, que é o problema da religiosidade sem vida, é o discurso sem prática, é a teoria sem a ação. Nesse texto de Mateus capítulo 9, versos 11 a 13, diz assim: algumas pessoas chegaram perto dos discípulos de Jesus e fizeram a seguinte pergunta: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Por que Jesus fala sobre misericórdia e holocausto? Porque os holocaustos representavam a religiosidade, o ritual. Mas a misericórdia, ela tem que estar acima e além de todas as práticas rituais da vida. A ação de misericórdia é a ação da empatia. É quando você sente com a pessoa. Porque uma coisa é eu passar na rua e falar assim: coitadinho daquele homem lá, né, rapaz? Já pensou? Um frio desse, o cara não tem onde dormir? Tristeza, né? Continuo dirigindo. Eu estou sendo simpático, mas não é empático. A empatia faz eu entender as razões do outro, as dores do outro. É muito fácil, queridos, a gente julgar as pessoas, você concorda ou não? É muito simples. Julgamento parece que está na ponta da língua de cada um de nós. Você olha para uma pessoa e diz assim: ih, aquele cara lá, e aquele é metido, aquele é não sei o quê, aquele lá ele acha que ele é o dono do mundo, aquele lá é um chato, aquele lá é desagradável, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. É muito fácil fazer isso. Mas é muito difícil você entender razões que estão por detrás daquela situação. Já parou para pensar? Você já parou para pensar que até aquilo que nós, e com razão, rejeitamos, como os crimes, etc., existem razões que não desculpam, mas explicam. Existem razões. Pense um pouquinho. Resista um pouco o sono. Resista o sono. Você vai vencer. Eu sei, gente. Todo mundo trabalhou, está cansado, o olhinho bate, e eu aqui falando na boa. Dá sono. O cara comeu 550 gramas de torta e uma dúzia de pãezinhos. Você acha que não dá sono? Dá sono, dá sono. Mas resista um pouquinho, lute contra. Deus te abençoe, lute contra. É para o teu bem. Eu estou aqui só montando o argumento, tá? Eu vou terminar na hora, hein? Esse que é o desafio grande. Estou montando o argumento.
Mas a religiosidade sem vida é exatamente quando eu imagino que eu agrade a Deus e eu não agrado coisa nenhuma, porque eu não tenho ação de misericórdia. Por isso que Jesus diz: aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aprendei o que significa misericórdia quero. É uma ação, uma atitude. A misericórdia faz isso. Segundo lugar, o próprio egocentrismo, não é? Eu estou mais preocupado comigo. Veja que o texto diz que o sacerdote viu, passou de largo. O levita viu, passou de largo. Nós, quando estamos preocupados conosco mesmos ou com algo que estamos fazendo, bloqueamos muitas vezes os nossos sentimentos. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez um experimento. Pegou alguns jovens lá da área de teologia e deu para eles o seguinte desafio: vocês vão preparar um sermão sobre o bom samaritano, que é exatamente o texto que a gente leu. Só que é o seguinte: vocês têm que sair, vocês têm que preparar nesse prédio, mas vocês vão pregar naquele prédio lá, dentro do campus, tá bom? Tá bom. E saía um, depois saía outro, depois saía outro, assim, tudo cronometradinho, para ir falar e dar o seu estudo lá naquele outro prédio. E ali colocaram um homem gemendo entre os prédios. Sabe quantos jovens pararam para atender aquele homem que estava gemendo? Nenhum. E eles já haviam estudado exatamente sobre o bom samaritano. E eles estavam indo para lá para ensinar sobre o bom samaritano. Percebeu? Aí você diz: o que aconteceu? O que acontece é que, como eles estavam tão preocupados com uma tarefa, eles não viam ninguém na frente. Eles estavam preocupados em tirar nota, eles estavam preocupados em resolver uma situação. E quantas vezes a gente faz isso, queridos? Você tem uma tarefa e você não vê ninguém na frente. Muitas vezes você não é empático com as pessoas dentro da sua casa, porque você tem uma tarefa a cumprir. E você não percebe que as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo, ou estão precisando de você, ou estão clamando por um tempinho seu. A tarefa é mais importante. E aí nós temos um problema quando a tarefa é mais importante do que as pessoas. Já aconteceu de eu entrar aqui no Holy e alguém chega para mim, e vocês já perceberam, e graças a Deus por isso, né, porque somos amigos e porque vamos tendo cada vez mais amizade, e eu vou entrando e eu vou parando, né? Um me segura, o outro me segura, o outro me segura, é um assunto, é outro assunto, é um assunto, é outro. Eu vou tentando administrar da melhor maneira possível. E eu me lembro um dia que um querido falou assim para mim: pastor, tem um aviso assim para dar, não vai esquecer. Eu falei: não vou esquecer, pode deixar. Olha, mas não esqueça, hein, pastor? Não vou esquecer, imagina que eu vou esquecer. Então, ó, eu anotei, está aqui no papel. Eu falei: então, está anotado agora que eu não esqueço mesmo. E esqueci. E aí eu cometi uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é por que que eu esqueci? Porque entre o momento em que ele me deu aquele papel e depois eu pus no bolso, esqueci dentro do bolso, mas a hora entre aquele aviso que foi no começo da minha chegada no prédio, até eu subir aqui e a gente estar juntos e meditar juntos, inúmeras pessoas me pararam e conversaram comigo, e alguma era um pedido de oração, era uma necessidade, era uma situação difícil, olha, eu preciso conversar, eu preciso falar com alguém, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e na tentativa de eu ser empático, eu fui empático com essas pessoas e não fui empático com aquele outro. Coitado. Eu depois pedi 1000 perdões, falei: eu não sei, me perdoe, né? E eu tinha anotado. Então é uma questão séria, porque a tarefa, ela muitas vezes cega a gente, não é? Pense na sua família, pense no seu trabalho, pense nas coisas que acontecem ao seu redor. A tarefa cega você, e você não vê a necessidade do outro, a luta do outro.
Eu achava muito interessante quando a gente estava morando no Canadá, e, por exemplo, se eu contasse assim, um exemplo, vou chutar qualquer exemplo, tá bom? Vamos imaginar que eu dissesse para um amigo: ô rapaz, você não sabe o que me aconteceu hoje, furou o pneu do carro. A palavra que o cara dizia, a frase que o cara dizia era a seguinte, ele dizia assim: oh, Antônio, I'm so sorry. Eu achava estranho demais aquilo. Gente, mas eu só estou contando que furou o pneu. Por que ele está com tanto sorry? Ele está sentindo tanto assim. Mas na verdade é uma maneira de dizer: a sua dor e o seu prejuízo tocou meu coração. É interessante isso. Eu não estou dizendo que eles estão certos, que nós estamos errados, mas aqui no Brasil o que a gente faz? O cara fala assim: rapaz, furou o pneu do meu carro. O outro olha e diz assim: ainda bem que você tinha carro, e eu que não tenho. Entendeu a diferença entre simpatia e empatia? O cara pode ser simpático com você quando ele diz assim: ainda bem que você tinha um carro, né? Fica firme, cara, né? Você fala assim: rapaz, fui renovar o seguro do meu carro. O outro olha para você e diz assim: e você queria com um carrão desse pagar quanto? Ele está até tentando ser simpático no sentido de mostrar para você: olha, você tem um bem grande, é por isso que você paga. É igual o cara, né, que chega para o outro e diz assim: eu queria muito pagar imposto. O outro diz: mas por quê? Porque se eu pagar bastante é porque eu estou ganhando bastante, né? Você vê, só teve um aleluia, então significa aí é duro, né? Mas entende o que eu quero dizer? A empatia é você sofrer com a pessoa, ainda que você não tenha muito o que fazer. Mas só o fato de você dizer: olha, eu posso não entender o que você está sofrendo. Algumas vezes eu digo isso para as pessoas: olha, eu não entendo isso tudo que você está sofrendo. Às vezes a gente chega para mim e diz assim: pastor, minha família está tudo quebrada, está tudo estragado, não sei o quê, porque eu traí minha mulher me traiu, e agora não sei o quê, e aí teve não sei o quê, meu filho está nas drogas. Eu chego e digo assim: olha, eu não sei o que é isso. Pela graça de Deus, eu nunca passei por uma traição, louvado seja Deus, espero que nunca passe, né? Mas eu nunca tive esse problema, eu nunca tive um filho viciado em drogas, né? Eu não sei o que é, mas eu sofro com a pessoa e eu digo: olha, primeira coisa, eu te agradeço por compartilhar isso comigo, e eu sinto muito que você esteja passando por uma situação como essa. Eu não sei o tamanho dessa dor. Aí eu entro com o Evangelho e digo: olha, eu sei o tamanho do meu Deus, que é poderoso para nos dar sabedoria e nos ajudar a viver. Veja aqui em Provérbios 24, versos 11 e 12, diz assim: livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Se disseres: não o soubemos, não perceberá aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Ou seja, meu amigo, tira os olhos do seu umbigo e olhe para frente, olhe para os lados, olhe para trás. Sempre tem alguém precisando. É isso que Deus está falando. Vai ajudar alguém? Não estou sabendo. Então para de olhar para você. Quando a gente só olha para a gente não consegue ver ninguém. Quantas vezes alguém chegou para mim e disse: pastor, ore por mim, eu não tenho emprego, eu estou com uma dificuldade tremenda. E eu costumo orar na hora, porque eu digo: eu posso esquecer, então já vamos orar já, vamos crer juntos. Mas o que mais que eu posso fazer? Eu não tenho uma agência de empregos. Mas às vezes eu conheço alguém que tem. Às vezes eu conheço alguém que é dono de alguma empresa. Às vezes eu conheço um profissional. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Como é que fica? Mas só de você sentir com a pessoa, isso é empatia. E líder precisa ter essa atitude. O liderado que não tem um líder empático é uma pessoa que trabalha apenas pelas coisas. Ele não tem prazer no que faz. Mas quando alguém
se interessa por ele, essa pessoa se torna diferente. Quando alguém se interessa pelo outro. Gente, com toda a experiência que eu tenho, com 56 anos de idade, barbado, sem cabelo, o resto está branco, eu vou te dizer uma coisa: quando alguém demonstra interesse pela minha vida, você não tem ideia como, uau, meu coração fica feliz. E quando eu falo em interesse, eu não estou falando em ninguém gastar dinheiro com ninguém, eu estou dizendo interesse. Interesse. Às vezes a pessoa chega para mim e diz: e aí, como é que você está? Eu estou bem. E a família? E os filhos? Eu falo: olha, gente, essa pessoa está querendo conversar, essa pessoa está sentindo que eu preciso. E às vezes eu abro o coração, às vezes eu digo: eu estou numa luta assim, ou está passando aquilo, sei lá. Vivendo a empatia na prática. E eu estou terminando. Primeiro, preste atenção ao outro. Preste atenção na pessoa que está ao seu lado. Lembra que certo samaritano, diz o texto, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, esse foi o único que viu. O outro viu e foi embora, o outro viu e foi embora, mas viu e não prestou atenção. Quando você presta atenção, quando você deita os seus olhos naquela situação, então você está pronto para ajudar, para fazer alguma coisa. Agora, lembra de uma coisa: eu não estou falando só de você encontrar uma pessoa que está na rua pedindo ajuda. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes estão do seu lado. Eu estou falando de gente na sua empresa. Eu estou falando de colegas de trabalho. Eu estou falando do seu filho, da sua filha, do seu marido. Do seu marido está difícil aqui. Traduz aí para mim. Da sua esposa. Não me comprometa, certo? Isso é vício de pensamento, né? Eu sempre falo para homens e mulheres, né? Também não tem que explicar nada para vocês. Mas prestar atenção significa: olha, veja quem está pertinho de você. Essa pessoa está precisando de você. Tenha olhos para ver. As mulheres são mais atentas do que nós. Eu pegava o meu filho na escola quando ele era pequenininho e eu dizia: oi filhão, oi pai, tá bom? Tá bom. Ele entrava no carro, sentava atrás, né? Ele era pequenininho, sentava atrás, e eu dirigindo: e aí, como é que foi a escola, filho? Tudo bem, pai. Tinha um moleque chato lá, não sei o que, essas coisinhas de criança. Tá bom. Eu chegava em casa, a Vera, o menino descia do carro, a Vera olhava para ele e dizia assim: o que aconteceu hoje na escola? Eu olhava para a Vera e dizia assim: bem, eu vim de lá que ele veio cantando, ele veio falando, ele não pode ver a mãe? Que negócio é esse? Bem, eu sei que ele tem alguma coisa, e eu vou e pergunto. Você perguntou? Podia dormir sem essa. Mas não é verdade, queridos? Nós os homens somos mais tarefa, né? Então eu fui, peguei ele, era tarefa minha, pegar ele na escola, trazer ele para casa. A minha esposa olhou para o neném lá e disse: o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa? Presta atenção, né? Às vezes aqui, você sabe por que a gente faz aquele momento de lanche? Tem várias razões. Mas uma das razões, muito importante, é a oportunidade de você fazer amigos e de você prestar atenção nas pessoas que estão do seu lado. Por isso que eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Eu não olho na testa, no pé. Olho nos olhos. E quando você olha nos olhos das pessoas, você descobre: está ali uma dor, está ali uma dificuldade. O cara passou uma segunda-feira horrorosa. Ele veio aqui assim, tipo: por favor, alguém me ajude. Eu preciso que uma palavra, um abraço, um bate-papo, uma conversa, um amigo. Agora, o que é que está acontecendo com o nosso tempo? O nosso tempo está cada vez mais curto, porque nós arrumamos tarefas no meio do caminho. Você quer ver uma coisa que está acabando com a gente? Não precisa jogar fora. É o celular.
Eu vou dizer para você. Não foi combinado. Alguém. Rapaz, eu não aguento esse cara que gravou assobio. Na verdade, está em tudo quanto é. Ó, deixa eu falar. Eu não sei de quem é o celular, fica tranquilo, tá? Mas por que está acabando com a gente? Você quer ver como é que é? Muita gente tem feito isso, e não vai dizer que você nunca teve vontade de fazer. Talvez você não tenha feito, mas vontade você já teve. Você está conversando com alguém assim e fala assim, você pensa, ai que chatice. Ô rapaz, pera um pouquinho aí. Nossa, oi bem. Tá? Ninguém ligou. Muita gente tem feito isso. Oi, como? Rapaz, não está pegando aqui, eu preciso sair, você dá licença? O cara some, desaparece, nunca mais você vê ele. Celularzinho é terrível. Não faça isso não. Segundo, procure entender o outro. Empatia tem a ver com entender. Empatia tem a ver com o que é que está acontecendo com o outro. Quais são as razões? Por que essa pessoa está assim? Qual é o passado dessa pessoa? Eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de entrar em detalhes para falar algumas coisas bem pontuais. E terceiro e último, coloque-se no lugar da pessoa. É aquele negócio de a gente fala assim, põe o chinelo da pessoa, põe o chapéu da pessoa. Ou seja, coloque-se no lugar da pessoa. Olha o que diz o texto bíblico. Você pode ler comigo em voz bem alta, vamos lá? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Isso é interessante. Alegre-se com o que se alegra, chore com quem chora. Eu me lembro, eu sempre tive carro usado. Carro geralmente era bem usado, bem usado. Não tinha condição de comprar, então ele sempre tinha mais de 10 anos, e daí para frente. E eu me lembro que uma vez eu comprei um carro bem usado, mas ele estava bonito assim, porque eu comprei numa loja e na loja tudo é bonito. O cara encera, deixa, né? Só não, ele passa quase que passa bombril no escapamento, aquela coisa, né? Para deixar tudo bonitinho. Então o carro estava legalzinho e eu era um pastor, um jovem pastor de uma igreja e tinha uma outra igreja num bairro bem distante, bem pequenininha, uma congregação que não tinha ninguém ali, nenhum pastor. Então eu ia para lá também, dava atendimento lá. E eu me lembro que terminou o culto, eu saí, entrei no carro, era um Corcel 2. Corcel 2, saudade. Tenho saudade não. Aí parou um cara assim, sabe quando o cara para assim na janela assim, né? Ele olhou e falou assim, caramba, hein, pastor? Eu só fiquei esperando ele falar, tá roubando. Porque a intenção era muito parecida com isso, né? Não era com alegria. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu me lembro que o meu sonho naquela época, voltando novamente, 30 anos atrás, o meu sonho era ir para os Estados Unidos, era sair do Brasil, era fazer uma viagem internacional, nunca tinha saído do Brasil. E eu me lembro que um rapaz que frequentava a nossa igreja, ele e a jovem esposa dele, eram bem jovens, eles chegaram para mim assim depois do culto, pastor, queremos contar uma coisa para você. O que foi? Pastor, nós ganhamos uma viagem para Disney, ganhamos não sei o que, ganhamos isso e ganhamos aquilo. No meu coração entrou uma alegria tão grande, estou falando sério, entrou uma alegria tão grande, e eu me lembrei desse texto da Bíblia, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é empatia, de coração eu digo, na presença de Deus. Eu não tive inveja, não tive vontade, não tive nada, era o sonho da minha vida, não tive vontade, eu estava feliz por eles, e eu abracei e disse, olha, vocês merecem, que legal, que presentão, estou feliz com você.
Quantas vezes a gente tem que chorar com quem chora? Quantas vezes? Quantas vezes tem que abraçar a pessoa e o seu coração fica quebrantado porque aquela pessoa está sofrendo? Queridos, empatia salva vidas. Seja um líder empático. Vamos ficar em pé? Pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça homens de verdade, homens íntegros, que tenham empatia, que saibam olhar para o próximo, como disse o Senhor Jesus, para a pessoa que está ao nosso lado, e que sejam bênçãos. Senhor amado, muita coisa boa pode acontecer a partir dessa noite, na vida de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, todo respeito ao assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aguda, né? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Olha aquele troço, aquela buzina de bicicleta mais Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando